Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a colonização portuguesa, certo? Essa ideia de colonização portuguesa, ela está atrelada, ou seja, unida com o que nós trabalhamos nas semanas anteriores, que foi a ideia de grandes navegações ou expansão marítima. Esse esquema vai estar disponível para vocês na Classroom, certo? Esteja com o livro a postos para acompanhar as minhas falas, as minhas orientações, explicações. Então, vamos lá. Para a gente falar de colonização, a gente precisa relembrar um pouquinho a ideia do que trabalhamos em relação às grandes navegações. Primeiro ponto, Idade Moderna. Segundo ponto, essas grandes navegações sendo orientadas, patrocinadas pela burguesia. Terceiro ponto, a necessidade que surgiu nas sociedades europeias de encontrar uma nova rota para o Oriente, para chegar às Índias e conseguir aí monopolizar essa rota, essa fonte de riqueza que era as Índias. Para ir fazendo esse percurso, alguns navegadores portugueses e espanhóis se depararam com as terras americanas. Dentre elas, o português, Pedro Álvares Cabral, foi o felizardo a se deparar com as terras brasileiras, certo? E aí vem a ideia de colonização portuguesa, né? Após a chegada de Portugal aqui ao Brasil, algumas coisas ficam determinadas, né? Existe aí a ideia do período pré-colonial, a ideia de colônia, né? Vem também da ideia de colonizar, do verbo colonizar, dominar. Mas antes que houvesse uma colonização direta, os portugueses, eles concretizaram essa ideia de expansão marítima e concretizaram também a ideia de que eles teriam, naquele momento, o monopólio das terras brasileiras. Então, vamos lá. A ideia é a seguinte. Colonização portuguesa, certo? Tem a ver com o processo mercantilista europeu, né? Aquele método econômico com 4 características: colonialismo, metalismo, protecionismo e balança comercial favorável. Então, na busca por metais preciosos que enriquecesse Portugal. Então, Portugal estava preocupado aí em desenvolver esse mercantilismo. Esse mercantilismo que era uma acumulação de capital, certo? Então, essa colonização portuguesa tem a ver com a prática do mercantilismo, né? Está ligada à prática do mercantilismo, está ligada à prática das grandes navegações, à busca por novas terras. Sendo essas duas coisas características do mercantilismo, a busca por metais preciosos e a busca por novas terras, ok? Período pré-colonial. Esse período pré-colonial ele foi de 1500, ou seja, o ano do descobrimento do Brasil, até 1532. Portugal ele teria concretizado a ideia de que, primeiro, era uma potência nas grandes navegações, então o descobrimento do Brasil afirmou isso, né? Portugal se dispôs e realizou logo uma fixação territorial, né? Já que, segundo o Tratado de Tordesilhas, os portugueses ficariam ali com a parte dessas terras colonizadas descobertas, certo? E o outro objetivo, né, que é característico desse período pré-colonial, seria justamente a exploração da terra. Portugal já tinha firmado um acordo em 1494 com os espanhóis, com o objetivo de dividir todo o território encontrado. Então, o território brasileiro também fora dividido entre portugueses e espanhóis. Os portugueses fixam-se na terra e eles sabiam que, mais dia menos dia, esse território descoberto por Portugal, conquistado e agora pertencente a eles, seria logo invadido por outras nações que não fossem a Espanha. Então, o que é que os portugueses fazem? Eles começam as expedições pelo litoral, ou seja, eles tinham grandes navegadores, né? Tinham grandes conhecedores de técnicas de navegação, eles tinham vários novos técnicos para essas navegações, para a exploração territorial. Então, eles fazem o quê? Eles enviam, o rei de Portugal começa a enviar expedições para vasculhar o território. E aí, algumas dessas expedições, na verdade, essas expedições que ocorreram, elas ocorreram ali no litoral
nordestino, né? Ali, que ficaria, vocês podem inclusive visualizar isso no mapa que tem no livro de vocês, que ficaria ali no litoral do Nordeste, que pertencia a essa região aos portugueses, segundo o Tratado de Tordesilhas. Então, para dar início a esse processo de domínio e tentando, de alguma forma, excluir as possíveis invasões, né, pensando já nas possíveis invasões que outros países europeus fariam a esse território descoberto pelos portugueses, o que é feito? Expedições no litoral. Além disso, outra coisa que dá o primeiro passo para esse processo de colonização é a extração do pau-brasil. Né? Os portugueses que estavam em busca de metais preciosos se deparam com o não achado. Eles não encontram esse metal precioso logo de cara. Né? Vai existir ouro no Brasil, professora? Vai ter a ideia de extrair ouro, né? A ideia da mineração? Sim. Mas nesse momento, no século XVI, né? Período pré-colonial, ou seja, antes da colonização, os portugueses não encontram ouro no Brasil. Mas eles viam terra fértil, um clima bom, então eles podiam desenvolver outra atividade. Inclusive, foi o momento em que eles se depararam com uma quantidade exorbitante de quê? De pau-brasil. Né? Eles deram nomes ao Brasil, primeiro Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz. E aí, devido ao pau-brasil ser, naquele momento, ter sido, naquele momento, o principal vegetal, né, a principal árvore, levou-se aí o nome de pau de Brasil, né, vindo do nome pau-brasil. Okay? Então, o período colonial ele pode ser caracterizado de duas maneiras. Tem o antes, que é o pré-colonial, é o que acontece antes da colonização de fato e de direito dos portugueses, que é chamado de pré-colonial. Esse período pré-colonial é caracterizado com as expedições realizadas pelo litoral, né, para que outras nações não se enfiassem no território brasileiro, não explorassem o território brasileiro. Outra coisa, esse período pré-colonial firma o poder português em relação às grandes navegações, firma o poder português em relação aos navegadores que eles possuíam, né? Eles possuíam grandes navegadores, né, os portugueses, conhecedores, sabedores de técnicas de navegação, então isso fica ainda mais firme. E outra coisa, os portugueses respeitaram o Tratado de Tordesilhas e ocuparam o território brasileiro que pertencia a eles. Né? A chegada de Pedro Álvares Cabral aqui foi uma espécie de confirmação desse tratado, certo? E confirmação do poder português nas grandes navegações, nas práticas mercantilistas e na ideia de se ter vários navegadores importantes e muito inteligentes, sendo esses portugueses, certo? Isso são características do chamado período pré-colonial, antes da afirmação do Brasil como colônia. Né? As expedições pelo litoral e a exploração do pau-brasil. O pau-brasil teria sido aí a principal, a inicial fonte de riqueza dos portugueses, já que eles não conseguiram encontrar metais preciosos. Falando agora do período ou do processo de colonização. Gente, colonizar é dominar, né? É ter determinado território ao seu dispor, conquistar aquele lugar e descobrir. Eu falei para vocês em outros momentos que existe uma grande dúvida no meio histórico de pesquisa se realmente foi uma descoberta. Alguns pesquisadores e historiadores colocam que o Brasil não teria sido descoberto, visto que já existiam habitantes nas terras brasileiras e que os portugueses já eram sabedores desse território. E que a expedição de Pedro Álvares Cabral já tinha a ideia de desvio e chegada aqui. Esse desvio e chegada aqui no Brasil seria uma concretização do domínio português em relação às grandes navegações. Por outro lado, existe a teoria, existe a ideia de que realmente o descobrimento foi sem nenhuma proporção, foi por acaso, né? Que realmente teria sido pelo acaso, certo? E aí esse processo de colonização, ele vai ter início, né? Os portugueses exploram, buscam, fazem expedições, extraem o pau-brasil em uma quantidade exorbitante, é tanto que nos dias atuais
quase que nada o número de árvores de pau-brasil, e aí, finalmente, a partir de 1533, eles dão início a esse processo de colonização. Como eu disse, colonização significa domínio, não é? Domínio social, domínio cultural, domínio econômico, certo? E aí, uma coisa importantíssima para falar sobre esse processo de colonização: a enfatização na economia. Entre os séculos XV até meados do século XVIII, o mundo vivenciava o quê? O comércio, o capitalismo comercial, ou seja, a maior fonte de riqueza e acúmulo de riqueza era o comércio. O colonialismo, que é uma prática do mercantilismo, vai ser bastante positivo com relação a esse capitalismo comercial. Por quê? Os países europeus dominavam esses locais, exploravam esses locais, né, o que era chamado de colônia, e acumulavam cada vez mais capital, grana, dinheiro, riqueza. Então, eu posso dizer que o processo de colonização enfatiza o capitalismo comercial através do colonialismo. Esse colonialismo que era uma característica do mercantilismo. Vamos lá. O mercantilismo é uma prática econômica. Essa prática econômica, chamada de mercantilismo, tem 4 características: colonialismo, metalismo, protecionismo, balança comercial favorável. Esse mercantilismo está ligado ao que nós chamamos de capitalismo comercial. Qual era o objetivo desse capitalismo comercial? E também é o objetivo do mercantilismo: acúmulo de capital através do comércio e não da exploração do ser humano, como vem o capitalismo liberal hoje em dia, e não da força de trabalho, mas sim da comercialização. Esse capitalismo comercial, ele foi acelerado, ou seja, o acúmulo de capital foi acelerado através de quê? Do colonialismo. As colônias, né, os lugares que eram descobertos pelos países europeus se transformavam em suas colônias. Por exemplo, Portugal, Brasil. Portugal era a metrópole, Brasil era a colônia. Por que o colonialismo acelera o acúmulo de capital português? Porque o Brasil, como colônia de Portugal, só poderia realizar comercialização com os portugueses. As colônias dos países europeus eram proibidas de realizar comércio com outros países. Ou seja, exemplo, Portugal, Brasil, Portugal proibia o Brasil de comercializar com outros países. Por isso que antes do processo de colonização, os portugueses, o rei português realizou o quê? Expedições. Ele queria proibir, ele queria impedir de que outros países tivessem acesso às terras brasileiras que pertenciam aos portugueses. Então, vamos lá. Processo de colonização. Fonte de riqueza, acúmulo de capital, capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial tem como objetivo acúmulo de capital. De que maneira esse acúmulo de capital é acelerado? Através do colonialismo, domínio de outros territórios. O domínio e a monopolização. O colonialismo, que ajudou a acelerar o acúmulo de capital, é uma característica do mercantilismo. Então, eu posso dizer que o mercantilismo e o capitalismo comercial estão juntos. Ambos têm o objetivo de acúmulo de capital. O mercantilismo ajuda essa ideia econômica de capitalismo comercial. De que forma? Acelerando o processo, fazendo com que as nações que ainda tinham uma ideia de que o comércio era a principal fonte de riqueza, acumular capital era a principal fonte de riqueza, o mercantilismo chega e acelera. Acelera através de quê? Do colonialismo, do domínio de outros lugares, transformando outros lugares em colônias. E aí a gente fala justamente dessa ideia. Portugal, Brasil. Portugal sendo a metrópole, Brasil sendo a colônia. O Brasil só poderia realizar comercialização com os portugueses. E isso fazia com que os portugueses crescessem cada vez mais economicamente, acumulando capital. Certo? Outra coisa que faz parte do processo de colonização, que enfatiza, que dá gás
traça o caminho da colonização em relação ao Brasil foi as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram lotes de terra, né? O rei português dividiu o território que pertencia a Portugal em 15 lotes, em 15 territórios. A gente pode comparar, inclusive, com os estados que existem hoje nos dias atuais. Na verdade, a ideia de capitania hereditária é mais geográfica do que histórica. O fato de surgir a capitania, as capitanias, é histórico. Mas o fato, a prática, quando ele delimita o território, isso é geográfico. Isso é o quê? Demarcação territorial. Isso é geografia pura. Então, o rei de Portugal, para controlar o território que pertencia a ele, ou seja, dividia o tratado em Tordesilhas, e aí esse território que pertencia aos portugueses, ele dividiu em 15 lotes de terra. Cada lote de terra desse, ou a cada 2, o rei de Portugal cedia o território para que uma pessoa tomasse conta desse território. Essa pessoa era chamada de donatário. Então, os donatários eram as pessoas que tomavam conta das capitanias hereditárias. Porém, esses donatários não eram donos. Os donatários tomavam conta. Eles prestavam conta, inclusive, ao rei de Portugal. Na capitania, esses donatários eles tinham direitos e deveres. Existiram dois documentos que determinavam os direitos e os deveres dos donatários. Lembre-se, os donatários eram aquelas pessoas que tomavam conta das capitanias. Essas capitanias eram territórios que foram delimitados pelo rei de Portugal, para que ele pudesse controlar melhor o território brasileiro que pertencia aos portugueses. Então, esses donatários, eles tinham direitos e deveres. Esses direitos e deveres eram escritos em documentos. 2 documentos determinavam esses direitos e deveres dos donatários. A carta de doação e o for-all, ou for-all, né? Esses 2 documentos diziam, olha, você pode isso, não pode aquilo, você pode isso, não pode aquilo. Um dos deveres, por exemplo, dos donatários era fazer a capitania que ele tomava conta crescer, progredir. O que é que faz essas capitanias não darem certo? Porque os capitães donatários, eles começaram a descumprir as leis estabelecidas pelo rei de Portugal. Por exemplo, eles gastavam mais que o necessário, eles não prestavam contas ao rei de Portugal, eles não arrecadavam o número de impostos o suficiente, eles não desenvolviam a capitania. Então, isso fez com que o sistema de capitanias hereditárias fracassasse. E aí a gente pensa e volta um pouquinho para chegarmos no outro ponto. Essas capitanias hereditárias fazem parte do chamado processo de colonização. Com as capitanias hereditárias, o governo, o rei de Portugal, poderia controlar o território. Esses capitães donatários ou donatários eram pessoas escolhidas diretamente pelo rei de Portugal e pelas pessoas que ajudavam o rei de Portugal a governarem. Lembrando que o governo de Portugal também era absolutista. Se eu tenho o mercantilismo como prática econômica, que acumula capital, que acelera o processo de capitalismo comercial, então eu tenho o absolutismo como prática política. As capitanias fracassam e, no lugar delas, o rei de Portugal instala o chamado governo geral. O que foi o governo geral? O governo geral foi um sistema político-econômico desenvolvido pelo rei português com o objetivo de cancelar as capitanias, né? E unificar ainda mais o território brasileiro. Então, o que eram capitanias governadas por pessoas diferentes, agora as capitanias iriam ser governadas por um só. Essa pessoa era chamada de governador-geral. Óbvio, o governador-geral tinha os seus auxiliares, o provedor-mor, entre outros, né? As pessoas que auxiliavam no governo que, de certa forma, era ajuda para o governador-geral. Não de certa forma, mas que realmente eles estavam inseridos nessa prática, nesse sistema de domínio dos portugueses.
Então, primeiro eu tive as capitanias hereditárias, e como as capitanias não deram certo, o governo de Portugal desenvolveu o chamado governo geral. Uma pessoa só que governava todas as capitanias. Essa pessoa era ligada ao rei de Portugal, certo? Por exemplo, lá no livro de vocês, na página 186, você tem aí quais eram as outras categorias ligadas ao governador geral. Vamos lá. Provedor-mor, ouvidor-mor, capitão-mor. Donatários das capitanias, governadores gerais da coroa, câmaras municipais. Então, você observa, e aí tem um esquemazinho para vocês no livro, na página 186, que o que era uma coisa só, né? Ó, 15 capitanias, vamos dizer que aqui é 15 capitanias, cada capitania era governada por um donatário. Não deu certo. O que é que o rei de Portugal faz? Olha, não vai ser cada uma capitania agora governada por um, não. Vai ser todas governadas por um só. Essa pessoa é chamada de governador geral. O governador geral vai ter aí seus auxiliares. Uma pessoa que trata das ideias econômicas, outra que trata das ideias políticas e assim por diante. As capitanias hereditárias deixaram de existir? Não. Mas a ideia de ter donatários diferentes em cada capitania, sim. As capitanias agora eram governadas por uma pessoa só. A esse sistema foi dado o nome de governo geral. Existiram 3 governantes gerais, né, principais, 3 governadores gerais principais. O primeiro deles foi Tomé de Souza, depois Duarte da Costa e, por fim, Mendes Sá. Então, esses foram os 3 principais governadores gerais. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Lembre-se, o governo geral substituiu o que foi chamado de capitanias hereditárias, no qual cada capitania era governada por um donatário. Já no governo geral, todas as capitanias eram governadas por uma pessoa só. Essa pessoa ligada ao rei de Portugal. Esse rei de Portugal, ele tinha controle e foi dessa forma que ele deu início à colonização no Brasil. O que aconteceu antes foi chamado de período pré-colonial. Foi justamente quando ele fixou-se na terra, quando se afirmou o poder de Portugal, se afirmou o grande número de navegadores e desenvolvimento dessas navegações, se afirmou que Portugal realmente foi uma potência nas grandes navegações, afirmou também o Tratado de Tordesilhas. Então, antes dessa colonização, existia uma antes da pré-colonização, antes, certo? Então, esse rei de Portugal, para manter o controle, ele faz o quê? Ele divide o território brasileiro que pertencia a Portugal em capitanias. Primeiro, ele lança os donatários. Depois, com o fracasso das capitanias, né, dos donatários, ele lança o governo geral. Isso faz parte do processo de colonização. Outra coisa que faz parte do processo de colonização é a aceleração no chamado capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial ele é acelerado através do mercantilismo. Como característica principal do mercantilismo, que vai ajudar nesse capitalismo comercial, nós tivemos o quê? O colonialismo. Esse colonialismo era a descoberta de novos territórios e transformar esses territórios em colônias. As colônias só podiam ter comércio com as suas metrópoles. Exemplo, Brasil, colônia, Portugal, metrópole. O Brasil só poderia ter contato comercial com Portugal, sua metrópole. E aí Portugal acelerava cada vez mais o processo de acúmulo de capital. Isso fazia com que os portugueses, na verdade, o rei português, a corte portuguesa, se destacasse também no capitalismo comercial. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? É bom que no momento, vou enfatizar sempre, vocês assistam o vídeo mais de uma vez, busquem informações no livro de vocês e tirem dúvidas no momento da aula, ok? A atividade está exposta na Classroom, o que vocês devem fazer. Fiquem atentos, qualquer dúvida sobre a atividade, qualquer comentário sobre o assunto, me procura que eu vou estar disponível para vocês, tá? Na próxima semana, nós vamos dar continuidade aos conteúdos,
tá? Só que aí em forma de exercício, tá bom? Um cheiro, bom final de semana e até a nossa próxima aula, terça-feira.